Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar por essa perícia da Polícia Federal, que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro havia solicitado ao ministro Alexandre de Moraes autorização para que Jair Bolsonaro possa fazer uma cirurgia de urgência por conta das 2 hérnias que foram encontradas em Jair Bolsonaro, ou seja, 2 hérnias inguinais que devem ser retiradas em caráter de urgência, de acordo com os médicos do ex-presidente. Ok. Os médicos e a defesa fizeram esse pedido para o ministro Alexandre de Moraes. O ministro disse o seguinte: preciso de uma perícia da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal hoje irá até a superintendência para fazer essa perícia e dizer, olha, sim, Jair Bolsonaro precisa mesmo ser submetido a essa cirurgia de urgência para a retirada das 2 hérnias inguinais. Mais uma cirurgia pela qual o ex-presidente precisa passar. A situação de saúde dele é delicada, ele passa aí por aquela situação de soluços contínuos. Até o Flávio Bolsonaro, filho dele, filho 01, visitou o Jair Bolsonaro na segunda-feira e inclusive disse que o ex-presidente até estava se sentindo melhor, era um dia que ele estava sem soluços, ou seja, era um dia que o pai estaria melhor, que é um dos poucos dias que o pai estaria sem soluço. Pois bem, agora a defesa aguarda essa perícia feita pela Polícia Federal para saber se Jair Bolsonaro vai passar ou não vai passar por essa cirurgia. Felipe, eu acredito que Alexandre de Moraes não vai negar um pedido desse. Obviamente, o que ele está fazendo é apenas se resguardar de todas as formas que Jair Bolsonaro não está saindo da Superintendência da Polícia Federal só para passar 7 dias no DF-Star, que, para quem conhece, é um belo de um hospital. Sem sombra de dúvida, o Alexandre de Moraes não vai contrariar a junta médica e, muito possivelmente, né, os médicos que farão a perícia no Jair Bolsonaro não devem contrariar os médicos do Bolsonaro. Então, é tudo um rito, no meu modo de ver, ineficiente e que não teria muito sentido, na minha opinião, né? A junta médica do Bolsonaro, que acompanha o Bolsonaro há anos, né, certificou que precisa de cirurgia e eles são as pessoas competentes para definir como é que vai ser o tratamento de saúde do Jair Bolsonaro. E mais do que isso, Nila, o Jair Bolsonaro está na Polícia Federal, né? Ele está sob a tutela do Estado, né? Qualquer coisa que acontecer com o Jair Bolsonaro, a culpa e responsabilidade é do Estado, né? E eu não imagino que o Alexandre de Moraes e os peritos que vão analisar a veracidade, né, do pleito da defesa em relação à necessidade de cirurgia do Bolsonaro vai contrariar a defesa do Bolsonaro, vai contrariar a junta médica, porque qualquer coisa que aconteça no departamento da Polícia Federal é culpa e responsabilidade do Estado, e essa culpa ninguém quer carregar, né? Então eu imagino que esse excesso de zelo do Alexandre de Moraes para evitar, né, que o Jair Bolsonaro tenha algum tipo de conforto demasiado, né, ou não necessite de cirurgia, mas queira ficar mais tempo no DF-Star, né, não faça muito sentido, não. Então eu imagino que o Alexandre de Moraes ele vai, no final das contas, autorizar o Jair Bolsonaro. E é bom lembrar, né, Jair Bolsonaro é uma pessoa que todo mundo sabe, né, que tem problemas de saúde graves, né, e não cabe, né, esse agravamento da saúde dele, onde ele deveria estar com a sua dignidade humana, né, bem tutelada pelo Estado. Então eu não vejo que o Alexandre de Moraes vai continuar com esse obstáculo, não, Mila. Bom, vamos aguardar, vamos ver se a perícia saindo hoje, quanto tempo o ministro Alexandre de Moraes libera essa cirurgia para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E tem notícia também que diz respeito a Jair Bolsonaro, fala sobre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Vamos colocar a matéria para a nossa audiência poder acompanhar também junto comigo, matéria que fala sobre Michele Bolsonaro. Isso porque o ex-presidente pede ao ministro Alexandre de Moraes que as visitas da primeira-dama, da ex-primeira-dama, sejam permanentes. Então, a defesa pede a Alexandre de Moraes autorização para visitas às terças e quintas-feiras, conforme as regras da Polícia Federal. Vocês veem aí uma foto da Michele Bolsonaro. E a matéria diz exatamente isso, que a defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro que autorize de forma permanente as visitas da ex-primeira-dama ao marido que está preso na superintendência da PF. Bolsonaro está preso após ser condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no âmbito aí da trama do golpe.
no qual é apontado pela PGR como chefe da trama golpista. Os advogados do ex-presidente pediram nessa quarta que Moraes autorize as visitas da Michelle de maneira permanente toda terça e quinta-feira, respeitando a portaria da Polícia Federal, que permite as visitas apenas nesses dias. E a defesa argumentou o seguinte: tal medida permitirá que eventuais pedidos futuros se restringam apenas à indicação dos demais visitantes autorizáveis, sem qualquer alteração das condições previamente estabelecidas, contribuindo para a organização administrativa e evitando sucessivas petições de idêntico conteúdo. O ex-presidente pediu ainda a visita para esta quinta-feira do cunhado Eduardo Antunes Torres, ele que é o responsável por levar quase todos os dias comida ao ex-presidente na PL. Lembrando que toda a alimentação é vistoriada pelos agentes lá da Superintendência da Polícia Federal. Então, Felipe, a defesa pede que as visitas dela sejam constantes toda terça e quinta-feira, uma medida também para evitar que a defesa tenha que toda semana entrar com um pedido idêntico junto ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, conforme prevê aí as entradas da portaria da Polícia Federal. Razoável, meu modo de ver. Né? Um pedido razoável. Não tem porquê Alexandre de Moraes se recusar a esse pedido, né? Até porque para ele é bom, né? Para ele é bom. Imagina ele ficar toda hora tendo que autorizar a Michelle Bolsonaro a visitar o Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Em regra, Neila, funciona da seguinte forma, né? Cada presídio tem sua norma, né, interna de visitação dos presos, né? E ao que tudo indica, a Polícia Federal em que o Bolsonaro está preso, né, está detido, ela tem uma regra que permite visitações de terças e quintas-feiras, né? Então, para evitar que a defesa tenha que pleitear toda hora ao Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes tem que autorizar toda hora a visita da Michelle Bolsonaro, autoriza a visita da Michelle, que é sua esposa, de forma permanente. E as outras pessoas, sim, né? As outras pessoas que forem visitar o Bolsonaro pediriam autorizações específicas para determinado dia da semana. Eu vejo como um pedido razoável e não vejo por que o Alexandre de Moraes não autorizar. Para ele é até bom, né? É menos um ofício para ele ter que decidir sobre o assunto.